Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal 24.2 e pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. E claro, partilhamos aqui todas essas informações em quadros especiais também. Temos estreias aqui no programa, tivemos estreias e além de tudo, é mais um ano aqui juntinho com você e dessa vez um ano de aniversário, um ano de muitas festas, de muitas comemorações que a gente fica feliz demais em ter você aqui. Olha, não esquece também de seguir a gente através das nossas redes sociais. Por lá você consegue acompanhar os trechos de nossas entrevistas, as nossas notícias e também dá para você seguir a gente, estar por dentro do que rola aqui nos nossos bastidores. Olha, TV Play Oficial, entra lá, instala também através da nossa galeria de aplicativos. Você consegue assistir em tempo real ou você consegue assistir as nossas reprises. Dá para pausar, adiantar, voltar, acelerar tudo isso a um clique do seu smartphone, tablet ou notebook. Instala através da sua galeria de aplicativos o TV Play Brasil. Por lá você consegue conferir toda essa programação diária e a nossa programação em reprises, aquele especialista que falou sobre o assunto que você tem interesse, o assunto que você tem dúvida. Então, aqui na TVI você consegue acompanhar tudo isso, tá? Olha, eu quero dar início aqui então às nossas notícias diárias, os nossos destaques do dia. Primeiro eu já quero iniciar aqui com vocês então com a notícia que tem repercutido bastante, que é um rapaz, um homem, que ele foi flagrado então furtando pessoas na Pituba, em Salvador, na nossa capital baiana. Ele chegava próximo a essas pessoas dirigindo um carro muito caro, um carro avaliado em R$300 mil, uma Mercedes de cor azul. Ele chegava próximo ali às vítimas, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, as pessoas acreditavam então se tratar ali de algo que fosse normal, rotineiro, um carro se aproximando, não imaginavam que seria um roubo. Mas que sim, o rapaz se aproximava já das pessoas ali para fazer esse tipo de assalto, praticar um assalto. O que as vítimas contam é que esse carro se aproximava e logo que o carro se aproximava, eles percebiam que a pessoa olhava para fora, davam algumas olhadas ali e já anunciava o assalto. Então que as vítimas assustadas, com medo de acontecer algo, temendo ali a própria vida, acabavam então entregando o aparelho celular, entregando ali os pertences. Dessa vez, após ele ser levado à delegacia, após ele ser conduzido, então, para responder ali sobre o que ele estava fazendo, que uma dessas vítimas havia demonstrado ali pavor próximo à polícia, contando que ele havia assaltado. Eles conseguiram identificar o carro, identificar o rapaz e conseguiu levá-lo até a delegacia. Olha, a defesa, então, deste rapaz disse o seguinte: todo esse caso diz respeito a uma pessoa doente. Flávio é um homem com problemas psiquiátricos graves e totalmente viciado em cocaína e crack. Temos todos os documentos e laudos que comprovam os diversos transtornos de saúde mental, agravados então pela adição e toxicomania. Logo, a defesa tem confiança no sistema de justiça criminal, que irá então analisar todas as circunstâncias que envolvem o caso e, consequentemente, na adoção das medidas cabíveis. E uma segunda ainda mensagem, uma segunda repercussão que ganhou aí nas redes sociais foi o argumento do David Mendes, que é um dos advogados deste rapaz. Não precisa nem ser especialista para perceber que a atitude de Flávio, que detém de um ato de poder aquisitivo e uma família estruturada, não dialoga com atitudes de uma pessoa em sã consciência.
quantas Mercedes você vai ver aqui em Salvador? São raras. Qual pessoa consciente de si iria cometer roubos em um carro de tão evidência? Ele nunca precisou disso. Esse daí foi um argumento também que ganhou notoriedade ali nas redes sociais. Pode passar pra gente, Cássio, o vídeo então do rapaz, ele praticando os roubos ali na Pituba, em Salvador. A gente não vai conseguir passar agora o vídeo para vocês, mas já já a gente exibe aqui. Ele chega então ali bem próximo a essas pessoas. No momento em que ele chega próximo às vítimas, as vítimas não estranham por se tratar de um carro realmente de um alto valor, um carro que não é tão comum. Então a pessoa obviamente não espera que venha dali deste carro, um carro de quase R$500 mil. Um roubo, né? A gente imagina logo ali uma pessoa mais próxima a você andando, e não é tão comum a gente ver também esses roubos aí vindo em pessoas no carro. A gente vê mais ali motos, a gente acaba tendo essa percepção por ser mais rápido para fazer então a ação, né? O carro você tem aquela toda, não dá para passar em qualquer local, é mais fácil de ser identificado e tudo. Então a defesa diz que ele apresenta laudos psiquiátricos e que além dos laudos psiquiátricos, que ele também apresenta ali já alguma dependência química do crack e da cocaína. Então que por isto ele não é uma pessoa em sã consciência, vem de uma família estruturada, de um alto poder aquisitivo, e que possivelmente ele estava ali em um dia de transtorno, ele não estava em sua sã consciência. Bom, ele estando em consciência ou não, agora cabe à justiça julgar. Essas pessoas que foram lesadas, ele praticou diversos roubos ali em Salvador. Então agora a gente fica na expectativa para entender, né? Se ele praticava esses roubos, era para quê, afinal? O que ele fazia com esses aparelhos? O que passava na mente dele para praticar esses furtos? Então agora a gente fica na expectativa que, além de tudo, essas pessoas que foram lesadas, que elas tenham de volta ali os seus pertences, os seus celulares, né? Porque a gente trabalha, a gente conquista as nossas coisas para vir uma pessoa assim roubar? Não dá, né? Então, agora acreditar no sistema judiciário criminal para entender como será decidido o que acontecerá então com o Flávio. Olha, uma outra notícia que eu quero exibir aqui para vocês então é sobre algumas denúncias que vem acontecendo ao Ministério Público. Por quê? A cidade do Prado, aqui na Bahia, tem alguns territórios ali de famílias que praticam a agricultura. E essas áreas de agricultura, essas zonas rurais, elas estão recebendo ali algumas invasões. E essas invasões, elas têm sido muito graves. Além de invadirem as terras, as propriedades privadas dessas famílias, essas pessoas estão também praticando atos violentos, mortes, torturas e, além de tudo, muitas crianças ali presentes no ambiente, além de ver, passam também ali por algumas agressões. Dessa vez, o ACM Neto, ele fez um vídeo prestando apoio e declarando também ali um pedido de denúncia, um pedido de suporte ao Ministério Público, ao governo do estado, para que contenha os ânimos em Prado, para que isso não perdure, que não aumente esses casos, né? Quando a gente escuta esses casos de violência, de agressão, a gente fica muito triste realmente pelo fato de a Bahia, ela está num momento onde a criminalidade ela tem aumentado muito. Se esses atos eles forem aumentados, se essas pessoas continuarem com essa sensação de impunidade, e além dessa pessoa que é o comandante, todo lugar tem. Quando acontecem essas invasões, tem ali a pessoa que está à frente, a pessoa que dá as coordenadas, a pessoa que fala, olha, a gente vai invadir tal propriedade, a gente vai invadir todas essas, ou então hoje não, ou essas, mas não. Então, se essas pessoas continuarem com essa sensação de impunidade, e do jeito que a Bahia tem esses altos índices de criminalidade, de violenta, de mortes por violência extrema, tortura, e tudo isso aí que engloba, a gente sabe que, infelizmente, vai se tornar um lugar é praticamente impossível de se viver.
Então, pode colocar para a gente, Cássio, o depoimento, então, do ACM Neto, por favor. Bom, gente, vocês estão acostumados a acompanhar aqui nas nossas redes sociais muitas críticas que nós fazemos em relação à segurança pública e aos atos de violência que acontecem nas grandes cidades, nos principais centros urbanos do estado da Bahia. Hoje, eu gostaria de falar de outro tipo de violência. A violência que está acontecendo na zona rural, no interior do nosso estado, nas áreas produtivas da Bahia. O que está ocorrendo no extremo sul, nesse momento, é algo absolutamente inaceitável. Observem, somente nos municípios de Itamaraju, Prado e Itabela, nos últimos meses, aconteceram 81 invasões de terra. E quem é que está invadindo? São milícias armadas. É o crime organizado, inclusive, às vezes, usando e se aproveitando de indígenas. Eles invadem a terra, tocam o terror, expulsam famílias, roubam a produção, saqueiam objetos. E o que é que está o governo do estado fazendo? Absolutamente nada. Nós sabemos que um sério problema da Bahia é a falta de segurança jurídica e, sobretudo, de compromisso com o direito à propriedade. A propriedade é sagrada. Só que o governo do estado aqui, por exemplo, não promove as reintegrações de posse. Quando a justiça determina que haja uma reintegração de posse, o estado não cumpre. Pois bem, governador Jerônimo Rodrigues, eu faço um apelo que você observe o que está acontecendo, porque é ação de bandido, de criminoso, é ação de milícia, é ação de gente que precisa ser enfrentada pelo poder público para se assegurar o direito à propriedade e, sobretudo, proteger as famílias baianas que vivem no interior do nosso estado. Exatamente. Essas invasões, elas acontecem em todo o território nacional. Aqui na Bahia, a gente entende que devido ao crime organizado ter conseguido mais apoios, tanto da polícia, até mesmo desses indígenas, a gente percebe que o crime organizado, juntamente ali com esses milicianos, eles invadem essas propriedades, praticam ali de tudo, torturam, matam. Enfim, além de tudo, eles se apropriam dos bens dessas famílias, que é tudo o que elas têm, tudo o que mantém ali a vida, as condições então que elas vivem. E o governo do estado precisa tomar uma medida com urgência, precisa interceptar esses fatores, precisa diminuir os riscos e principalmente combater a criminalidade na Bahia, que está demais, está exacerbado. Quando a gente fala da criminalidade, a gente vê aí os altos índices e tudo que vem acontecendo aqui em nossa Bahia, as mortes violentas que acontecem em todo o estado, os assaltos à mão armada, as torturas e tudo o que a gente vê que a criminalidade consegue estar em ascensão. Olha, um outro fato que eu quero conversar aqui com vocês é sobre um influencer baiano que ele foi preso após movimentar aí mensalmente em suas contas cerca de R$300 mil por mês. Então, todos os meses eram viagens, roupas de grife, enfim, uma vida luxuosa que a Receita Federal conseguiu entender que esse dinheiro era advindo de apostas ilegais, divulgando jogos ilegais, o famoso jogo do Tigrinho. Algumas plataformas já têm algumas licitações e são sim aprovados ali, passam então por um critério rigoroso do Ministério Público e sim, elas podem estar aí, olha, pronto para você jogar. Agora alguns outros que não têm ainda, não segue os critérios ou que é ilegal, não pode ser opinado ali por essas pessoas, ou seja, o influencer não pode divulgá-lo. E esse influenciador aqui da Bahia faturava cerca de R$300 mil, o que chamou a atenção da Receita Federal e foi descoberto e agora ele foi preso aqui na Bahia após então ter movimentado aí milhões em sua conta por mais de 6 meses. Roda aí pra gente o vídeo, Cássio, por favor. Ai, Deus, muito obrigado.
Teve coisas que eu nunca imaginaria viver e tô vivendo. Teve dores que eu achei que eu ia morrer no meio daquela dor, mas ela passou. Teve amigos que eu achei que era pra ter pra vida toda, mas isso mostrou que era só de momento. Olha, ele curtindo aí em Paris, teve viagem para Dubai e diversos outros locais aí luxuosos, roupas de grife, uma vida realmente que chama a atenção e que as pessoas não entendiam, mas que agora, após a prisão dele, foi descoberto então que seriam por apostas, jogos ilegais. Olha, um outro fator que eu quero conversar com vocês aqui, que é destaque aqui no meu programa hoje, um homem que foi preso aqui na Bahia, suspeito então de fingir ser pai de uma criança com câncer. Ele tinha ali um perfil nas redes sociais, colocava algumas imagens de uma criança, um menino, bem pequenininho, com a saúde fragilizada, em estado de vulnerabilidade, passando pelo tratamento do câncer, e que ele pegou esses vídeos de uma família lá dos Estados Unidos. Ele pegou esses vídeos e ele ia postando diariamente, colocando um link para ser feitos os depósitos na conta dele. Ele movimentava ali muito dinheiro na conta e agora ele foi preso aqui na Bahia, em Morro de São Paulo. Ele estava lá já há algum tempo, a polícia estava investigando. Olha, esse daí é o perfil então que ele utilizava para aplicar os golpes. As fotos aí da criança, a gente consegue observar um menininho em estado de vulnerabilidade, extremamente frágil, doente. E ele colocava então essa conta no Instagram. Preciso de uma caixa então de Vessanoide por mês para tratar a leucemia. Ajude pelo link ou pelo site. Ele deixava então o site ali já para você fazer a doação. O que é normal, é rotineiro, a gente vê realmente pessoas que estão passando por tratamento de câncer ou de outras doenças ou estão em estado de vulnerabilidade social e fazem também esse tipo de vaquinha. Então, o que estava acontecendo? Ele pegava essas imagens que vinham ali contidos em perfis dos Estados Unidos. O pai, então, do menininho, conseguiu observar ali que as pessoas estavam sem entender o que estava acontecendo, porque haviam esses dois perfis, um perfil com as mensagens, as postagens ali totalmente em inglês, um perfil americano e um perfil brasileiro com a mesma foto de criança. Então havia essa contradição. O perfil aí mostra, olha, o menininho ali e as pessoas estavam entrando, se engajando com essa causa por ser ainda um bebezinho muito pequeno e acreditando se tratar de um fator real. Porém, dessa vez não passou impune. A gente consegue observar também que a nossa justiça conseguiu desempenhar um papel aí, olha, apreendeu ele não é aqui da Bahia, ele veio para a Bahia se refugiar aqui, até porque ele imaginava que estando aqui escondido em Morro de São Paulo, por ser menor, bem pequenininho, que ninguém entenderia, ninguém conseguiria então identificá-lo ali. Roda pra gente o vídeo, por favor, Cássio, dele então sendo preso. Tem vídeo aí. Meu Deus. É esse, Cássio. Pode rodar pra gente. Que a polícia chega até o local que ele estava, ali tinham muito dinheiro, uma grande quantidade então em espécie, além de tudo diversos aparelhos celulares, mostrando também que ele utilizava ali, olha, várias contas fakes no Instagram para estar mandando mensagem nessas postagens, fazendo os comentários e dando então credibilidade para que as pessoas entrassem nas fotos, vissem ali, olha, um comentário, eu já fiz a doação, saúde para o menino Daniel. Então ele utilizava esses perfis também para dar veracidade. A polícia conseguiu então apreender essa grande quantidade em dinheiro, em espécie, apreendeu também os aparelhos celulares e vai agora iniciar uma investigação para entender se há pessoas envolvidas também, se é uma quadrilha ou do que realmente se trata esse fato. Olha, hoje também é dia do Politiza Liz.
mais um programa, mais uma edição especial com entrevista. E assim, a gente gosta de falar aqui do Politiza Elis, porque ela sempre traz aqui fatos importantes e relevantes para o seu dia a dia. Em mais uma entrevista aí mostrando esse lado social, o quanto a gente consegue, com união, entender que conseguimos fazer a força também. Então pode rodar a vinheta, Cássio, porque hoje é dia do Politiza Elis, Liz Daily Nobre. Politiza Elis. Politiza Elis. Politiza Elis. Politiza Elis. Olá, minha gente, bom dia! Sexta-feira, 21 de março, nós estamos aqui já no Politiza Elis, um programa que mostra pessoas que transformam as suas atitudes, as suas ações em realidades, que transforma a vida de muitas pessoas. E olha, sempre tem uma entrevista muito especial. E hoje nós trouxemos um jovem dinâmico. Ele cursa políticas públicas e através de diversos projetos sociais, diversas atitudes, ele tem transformado a vida de sua comunidade e principalmente da juventude negra. E hoje eu trouxe para vocês, dentre outros destaques que vamos falar aqui da política brasileira, eu trouxe para vocês Jean Silva. Bom dia, Jean. Seja muito bem-vindo aqui no Politiza Elis. Bom dia, Liz. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, por estar presente aqui nesse momento. Olha, a gente fica muito feliz da sua presença aqui e hoje a gente quer conversar com você, que a gente considera você um jovem inspirador, com diversas ações de afeto, de cuidado, de transformação. Gente, vamos falar de quem é esse rapaz maravilhoso. Jean Silva é formado em Educação Física, está cursando políticas públicas, é orientador social, também trabalha como filmmaker, já fez cobertura aqui para a TVI, é diretor da Juventude Hope, né? Hope. É coordenador de diversos projetos sociais. Gente, ele é um verdadeiro agente de mudanças. Seja bem-vindo novamente. Jean, com quem? Quem é você? Me fala quem é você, onde você nasceu e nasceu essa vontade de ser esse ator, de transformador social. Então, me chamo Jean, eu nasci em Itabuna, fui registrado em Borborema, então sou essas duas partes, Sim. Comecei a fazer os projetos sociais com 12 anos de idade, na comunidade onde eu morava, E desde criança eu já sentia as dificuldades das comunidades, até porque eu também passei por momentos muito ruins na vida, Muito triste também. Então, sempre eu ajudava, já comecei ajudando os idosos, Sim. Sempre ajudava os idosos. Aí fui evoluindo. Quando entrei na faculdade de Educação Física, eu criei o projeto Recrear, que é o projeto que esse ano está fazendo 9 anos. E a gente já começou com a ação do Dia das Crianças, a gente arrecadou brinquedos. E aí agora a gente está com entrega de cestas básicas, enxovais, muita coisa que tem no projeto. Ainda não é registrado, infelizmente, mas a gente consegue realizar muitas ações sociais com ele. Eu vejo que você é um jovem, começou a fazer políticas públicas sociais dentro das suas atitudes, das suas próprias ações. E eu achei interessante na sua história que você também se interessou em estudar políticas públicas para que essas ações também ganhem um tom de profissionalismo, que você seja um profissional, um gestor das políticas públicas, e você hoje está cursando na Universidade Federal do Sul da Bahia? Isso, eu faço na UFSB. Eu interessei em políticas públicas porque a gente que é da comunidade não tem muitas oportunidades,
E para a gente buscar oportunidade, a gente tem que ter o conhecimento básico da política. E porque política hoje em dia é muito importante nos projetos sociais, porque a gente depende de emendas de vários recursos. Várias fontes, Isso, né? várias fontes. E aí eu me interessei procurar saber como é que funciona por trás, né, da política. Que a política pública é aquele que está por trás da política que a gente vê nas câmaras de vereadores, como prefeitos, deputados. E ali a gente consegue observar mais, tentar ver como é que conquista aí os recursos públicos. E é muito interessante o que você disse, Jean, porque a política pública, ela pode ser feita por qualquer cidadão, como você faz com os projetos sociais, né? Basta a gente ter amor ao próximo, basta a gente ter atitudes, né? Basta a gente ter ações que a gente consegue, com pequenas ações, transformar a realidade de muitas pessoas. Mas políticas públicas, às vezes, para movimentar de uma forma mais complexa, de maior dimensão, a gente precisa ter conhecimento. Como você está progredindo, indo para uma universidade para estudar. E as pessoas pensam que políticas públicas é e não é tão simples assim. A gente consegue fazer, como você faz lá na sua região, mas você sabe que tem um limite de pessoas que você vai conseguir alcançar. Mas para se ter uma política pública de maior dimensão, a nível municipal, a nível estadual, até mesmo a nível nacional e até mesmo a nível internacional, a gente tem que mobilizar diversos conhecimentos e técnicas. Por isso que você está provavelmente estudando para fazer políticas públicas, porque não é algo também simples. A gente tem que ter conhecimento o que se precisa ser mobilizado para atingir aquela dona de casa, aquela criança que precisa de ir para a escola, aquele jovem que conseguiu uma cota, está na universidade, entretanto ele precisa se afirmar ali, ele precisa manter dentro daquela universidade. Mas você já está fazendo história, né, Jean? Você, inclusive, foi jovem destaque Grapiúna em 2021. Isso. E esse destaque deve-se a qual tipo de ação? Eu ganhei esse prêmio de Jovem Destaque, na verdade não é um prêmio, é um reconhecimento, né? Pelas ações sociais que a gente impacta na sociedade. Eu ganhei na época pelo vereador Dando, e foi através do conhecimento que ele foi buscar. Pessoas falaram para ele sobre meus projetos sociais, eu não conhecia ele na época. Sim. E ele foi buscar conhecer os projetos. Aí ele viu realmente que existem as ações e me ofereceu o prêmio, né? O prêmio. Isso. Eu queria pedir para Cássio. Cássio, depois passa as imagens aqui de algumas ações que já desenvolveu. São várias oficinas que você oferece, né, Jean? Isso. Que oficinas seriam essas? Nós oferecemos cursos. Geralmente a gente, quando consegue alguns cursos pelo governo do estado, a gente usa até a universidade, a Faculdade de Santo Agostinho como sala, né, para os alunos. Então tem essa parceria com o governo do estado e com a Faculdade de Santo Agostinho, que é a AFIA hoje, né? E isso a gente consegue através de um programa que, até esqueci o nome, acho que é Manuel Quirino, o nome do programa. Sim. E aí a gente consegue os cursos. Ano passado a gente teve 3 cursos, que foi telemarketing, garçom e informática. Ali está passando algumas imagens de Jean. Jean, você pode relatar um pouco essas imagens? Na verdade, aí é uma ação de um projeto que eu trabalho no Colégio Modelo, que é o Educa Mais. Aí a gente estava fazendo matrícula dos alunos da Educa Mais. Tem também os enxovais que a gente entrega, só que os enxovais a gente não tira foto. Essa daí é uma ação social que a gente faz arrecadação de cestas básicas, né? E a gente mesmo organiza cestas. Entrega no final do ano. É mais de 100 cestas básicas que a gente entrega, com frango e panetone. Você consegue essas doações, monta a cesta básica Isso. e faz as distribuições. Ali parece que é uma entrega de cesta básica e frango, né? Inclusive, essa ação do ano passado quase a gente não conseguiu fazer. Por quê? Porque geralmente para a gente conseguir fazer 100 cestas básicas, a gente precisa ter no mínimo 15 mil reais. E a gente só tinha arrecadado 6. Aí a gente, graças a Deus, apareceu uma bondade de Tata Werneck. Tata Werneck? Isso.
Ela que doou? Doou R$7.000 pra gente. Foi mesmo? Sim. Olha, que interessante. Né? Tata Werneck é uma apresentadora da Globo, né? Isso. E aí ela doou mais 7.000 e vocês conseguiram completar os 15.000 para distribuir Pra- quantas cestas básicas? Conseguimos fazer 103 cestas básicas com frango e panetone. Só que essas cestas básicas que a gente faz não é aquelas cestas básicas que a gente pega os produtos inferiores. A gente pega os melhores produtos para entregar para as famílias carentes, porque elas também merecem ganhar os melhores. Claro, com produto de qualidade. De qualidade. Aquele balduco gostoso, mais Com molhadinho, né? Não, foi balduco, o café foi pilão, Sim, tudo sim. da melhor qualidade. Tem mais imagens aí, Cássio? Bom, você participa de um projeto que chama Recrear. Esse que é o projeto Recrear, que foi criado em 2018 e que tem promovido lazer, cidadania em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso, esse é o projeto Recrear, que foi criado por mim. Na verdade, a gente criou ele com o intuito de fazer recreação para crianças carentes em escolas públicas que não tinham condições de contratar um recreador. É tanto que o projeto funciona como recreação, que é a parte recreativa que a gente tem uma equipe, Sim. e a parte social, onde a gente realiza as ações. Desde 2023, a gente fez a parceria com o Perifanalista, que é um projeto social também da gente, que a gente leva jovens negros para festivais. Sim. A gente já levou ano passado o Afropunk, esse ano a gente já vai levar agora no Lollapalooza. Semana passada a gente levou pro Gilberto Gil, a gente conseguiu levar pro Gilberto Gil. Rock in Rio, vários... Você leva os jovens Sim, jovens. para esses shows. Isso. Esse projeto, quem o idealizador foi Rick Trindade, o perifanalista. Peraí, me explica direitinho, já como funciona isso? É o Recrear, você leva as pessoas para assistir esses espetáculos, que são espetáculos enormes, dimensionais. Então, o Recrear é parceiro do Perifanalista, que é o projeto que foi idealizado por Rick Trindade. Sim. A gente só fica na parte social mesmo do Recrear. Mas o Perifa, que é o projeto que eu coordeno também, junto com o Rick. Rick é o presidente, eu sou o coordenador. Perifanalista. 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 Isso. Tem o Perifa Social e tem o Perifanalista. O Perifa Social a gente criou no final do ano passado para fazer só as ações sociais junto com o Recrear. Certo. E o Perifa a gente pega, é todo o Brasil, viu? Não é só a região, não. A gente pega jovens negros, faz a seleção pelo formulário e leva esses jovens que não têm condições de pagar passagem. A gente, infelizmente, só não está conseguindo hospedagem, mas passagem, os ingressos, a gente consegue levar isso para festivais grandes. Festivais grandes como Lollapalooza, Rock in Rio, Afropunk, que é um festival de cultura negra. Que legal. E a gente consegue inserir eles. Ano passado a gente lotou uma sala de cinema aqui de Itabuna também, 200 jovens. Então, esse projeto, você leva o perifanalista, né? Perifanalista, o perifanalista, o perifa social, que é um projeto via nacional, que o projeto Recrear tem parceria, e com isso você consegue levar jovens, né, em situação de vulnerabilidade, que não teria condições de comprar uma passagem, não teria condições de comprar esse passaporte, e levar essas pessoas para assistir grandes shows. Que maravilha! Gostei muito disso. E as passagens, a gente fez a parceria com a ClickBus. Então, ClickBus. Isso, aí as passagens eles emitem pra gente. Inclusive, o idealizador Rick é daqui de Itabuna também. Ele é pouco visto, né, pela sociedade, porque é uma pessoa negra. Aí eu vou convidar a Rick para vir aqui. Pode convidar, é isso que eu ia falar. Foi aquele que a gente conheceu na rua. Isso, legal. Alto. Isso. Eu acho que ele até aparece aí, Cássio, numa das imagens aí, né? Aquela da sexta, a gente Da botando. sexta, o Rick aparece. Olha, Rick, um grande abraço, querido. Parabéns. Ali, Rick, não é esse? Ele mesmo. É o da ponta ali, não é isso? Eu posso fazer um pedido para a senhora? Pode, claro. Estamos com um curso que é chamado Nossas Telas, que foi idealizado por Rick também. Curso sobre marketing que a gente está fazendo videomaker, fazendo o curso completo.
Rick conseguiu através do Paulo Gustavo, e a gente está fazendo todo final de semana no Centro de Cultura. Se possível, vá lá, TVI, fazer Vamos fazer uma cobertura. Tá combinadíssimo. Esse sábado agora e no domingo, e no próximo domingo, dia 30, é o encerramento. A gente já teve semana passada, essa semana agora. Certo, vamos ver se a gente já consegue no próximo final de semana fazer essa cobertura. E estamos também idealizando o Festival do Perifa, que vai ser em Ilhéus, provavelmente lá em novembro. E a pessoa convidando o Henrique, ele vai explicar melhor tudinho. Eu vou fazer contato com ele, Isso. então a gente já vai combinar aí, Henrique, eu quero conhecer muito mais. O Politiza Liz é esse espaço da gente exibir, mostrar para o Brasil, eu digo para o mundo, porque a gente está no YouTube, de ações, de projeto, de atitudes de pessoas como o Rick, como o Jean, que consegue transformar realidade, dar para essas pessoas um gozo pleno de cultura, de cidadania, de inclusão, de respeito à diversidade. Esses meninos, Jean e Henrique, têm feito um trabalho maravilhoso. Mas vamos parar um pouquinho aqui para falar de alguns destaques nacionais. Cássio, traz o primeiro destaque aí nacional aqui dentro do nosso quadro Politiza Liz. Aconteceu tanta coisa esquisita essa semana, viu, Jean? Você vai me ajudar aqui, a gente vai fazer alguns comentários. Coloca aí na tela para mim, Cássio, quando houve uma piada, né, o ministro, Jean, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, esse que está aí na tela, o João Otávio de Noronha. Gente, esse ministro do STJ viralizou nas redes sociais após fazer uma piada. Eu digo que é uma agressão transvertida de humor, que reforça o estereótipo, um tipo de piada tão desnecessária, tão violenta para ser melhor, que reforça um estereótipo preconceituoso contra o povo baiano. Segundo ele disse, Jean, a seguinte frase: baiano é tão ágil que quando joga basquete, arremessa a bola na sexta-feira e ela só cai no sábado. Essa frase, Jean, dita que, segundo ele, de brincadeira, gerou uma indignação e foi rebatida publicamente pelo próprio governador Jerônimo do PT e classificou esse comentário como xenofobia pura. É incrível, não é? Não é o quê? Infelizmente acontece, né? O ministro tem o poder, né? E nós, infelizmente, não podemos fazer nada, mas a gente tem que combater esses crimes, porque nós baianos não somos do jeito que eles pensam, né? A gente também tem... É um povo trabalhador, que acorda muito cedo e que esse estereótipo de reforçar que o baiano é preguiçoso. As pessoas não conhecem nem a história de por que se chama-se que o baiano é preguiçoso, que tem uma história em Salvador, que não tem nada a ver com preguiça. Algumas pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas à força para o território baiano e que chegou em Salvador, muitos que trabalhavam não só nas propriedades como escravo, mas faziam serviços na beira do porto, né? E ali, aqueles baianos escravizados, que não eram baianos, pessoas que foram trazidas para o território brasileiro e foram escravizadas, faziam um serviço de levar mercadorias dos navios que atracavam ali no porto. E eram mercadorias muito pesadas e eles tinham que subir ladeira, uma ladeira enorme, pesada, com aquelas caixas de madeira muito pesadas, mercadorias pesadas. E ficava ali os senhores gritando: olha que esse baiano, que esse sujeito é preguiçoso. Então, assim, as pessoas não conhecem nem os contextos, né, para dizer isso, vai transmitindo e causando uma fala que a gente nunca espera que seja de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que seja dita dessa forma, reforçando um estereótipo de forma violenta que não condiz com o nosso povo muito esforçado, muito trabalhador. Mas, Jean, essa fala dele foi
refutada, né, pelo próprio governador Jerônimo, né, que classificou essa frase como uma forma de repúdio, né, ao estereótipo preconceituoso. A frase dita, segundo, em tom de indignação, foi rebatida veemente pelo governador da Bahia, Jerônimo, do PT, que classificou o comentário como xenofobia pura, né? Ele disse da seguinte forma, abre aspas, é estarrecedor ouvir em pleno 2025, uma autoridade reproduzir um estereótipo preconceituoso contra o povo baiano, declarou Jerônimo. Durante a nova sessão do STJ, o Noronha tentando aí se desculpar, ele disse que ficou surpreso com a repercussão e tentou se justificar citando outros baianos, e embora nenhum dos ministros presentes seja baiano. Jerônimo reforçou que a fala não deve ser minimizada, a gente não deve naturalizar, né, Jean, essa fala, que a gente não pode dizer que isso não é uma piada de mau gosto. Não se trata de uma piada de mau gosto, mas a gente tem um compromisso, como o Jean está bem dizendo aqui, de defender a imagem, a dignidade da nossa Bahia e do povo baiano. O Jerônimo disse que o nosso povo é inteligente, trabalhador, competente e dedicado, e nós não vamos normalizar esse tipo de discurso e respeite a nossa Bahia, não é isso, Jean? E essa fala do governador foi bastante aplaudida, né? Porque é uma fala de defesa mesmo. E, infelizmente, um juiz, né, um ministro do STJ é indignado mesmo. O governador foi bastante aplausível nas palavras dele. Sim. Muito bom. Olha, Jean, você, né, tem planos para os próximos anos? Tem novos projetos em mente? Né? Qual é, assim, a sua expectativa com esse projeto? Você está cursando a Universidade Federal, vai ter muito conhecimento sobre política pública, vai formar um gestor público. Quais são os seus planos, seus projetos, junto com o RIC, com essas parcerias que você faz com projetos via nacional, que consegue doações até de personalidades nacionais, como Tata Werneck, que contribuiu aí no último Natal? A expectativa dos projetos é crescer cada vez mais. Sim. Tenho em mente, futuramente, conseguir criar a ONG, criar um espaço sede também, para a gente poder, dentro desse espaço, abraçar mais famílias, mais oportunidades, trazer mais cursos, conseguir também fazer a parte esportiva, que a gente está parado esse ano, porque não conseguimos arrecadação de material, não conseguimos, esse ano a gente não conseguiu quase nada ainda, porque as doações estão chegando bem pouco mesmo. E nossa campanha, infelizmente, é toda na internet. A gente só consegue coisas na internet, porque quando a gente vai nas lojas, nas empresas da região aqui, a gente é mal recebido. Tem umas 3 empresas ainda que conseguem ajudar a gente, mas infelizmente eles não podem dar muito do que a gente precisa, né? Eles ajudam bastante, mas não conseguem dar o mais ainda, né? Você tem um Instagram que, se as pessoas interessarem em fazer doações, algum empresário está assistindo esse programa, se sensibilizar e queiram contribuir com esses projetos que você está coordenando? A gente tem o Instagram do Recrear, Projeto Recrear ITB, e o Instagram pessoal meu, que eu posto mais as ações, é Jean Santos 90. Então vamos repetir aqui, o Instagram do Recrear. Projeto Recrear ITB. Projeto Recrear ITB. ITB? Isso, Itabuna. De Itabuna. Isso. E o meu é Jean Santos 90, que eu posto muitas coisas do projeto. Eu posto mais do que no próprio Instagram do projeto. Jean Santos 90. Isso. E tem o Instagram do Perifa Social, que é Perifa Social.
Perifa Social. E o perifanalista também junto, perifanalista. Ó, tem o Perifa Social, perifanalista, né? Jean Santos 90 e o Projeto Recrear, tudo você pode entrar aí no direct, mandar um recadinho para Jean e ali você pode contribuir de alguma forma tantos projetos que alcançam crianças, famílias inteiras, jovens, né? E isso tudo tem mudado a realidade de várias pessoas. Cássio, tem mais destaque aqui no Politiza Liz, agora é com relação à ministra. Uma semana de frases infelizes, viu, Jean? Mas enquanto o Cássio não coloca aí o novo destaque do Politiza Liz, eu quero mostrar para vocês o meu copinho aqui da TVI, né? Que é um patrocínio da Creative, gente. Olha que lindo esse copo térmico, que é um patrocínio da Creative dos 20 anos da TV, né? 20 anos contando a sua história. 20 anos da TVI contando a sua história. Então, parabéns aqui, muito obrigada, Creative, por esse copo térmico que ajuda a molhar a garganta de nós apresentadores aqui da TVI. E o Politiza Liz fica aí no canal do YouTube, então você pode acessar para assistir depois quantas vezes você quiser. TVI News Brasil tá aí disponível, a playlist todinha organizada, você pode também assistir nas reprises da TVC, canal 24.2. Jean, a gente quer ver aí um novo destaque. Jean não, é Cássio. Cássio, é um novo destaque aí dessa semana. Olha só, nós estamos aí com a imagem, né, da ministra, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Gente, ela, mais uma violência simbólica de piada, que não é piada. Os deputados essa semana, gente, acionaram o Conselho de Ética após a fala do senador, né, o Plínio Valério, mais uma vez o limite dizendo que é tom de brincadeira, né? As agressões, as violências que são transvestidas através de humor, de piada, né? E, logicamente, que esse senador, Plínio Valério, passou de todos os limites. Nessa quinta-feira, gente, ontem, os deputados federais acionaram o Conselho de Ética do Senado contra o senador. Cássio pode estar mostrando a imagem do senador Plínio Valério, após ele afirmar que o evento em Amazonas tinha sido uma piada, uma brincadeira, quando ele disse que iria enforcar a ministra, né? Depois de, se tivesse que ouvi-la por mais de 6 horas e meia. A imagem, o que é ficar com a Marina, ele disse a seguinte frase, viu, Jean? Aqui repetindo a frase. Imagine o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter a vontade de enforcá-la, disse o senador que está aí na tela, arrancando até mesmo, Jean, risos da plateia e depois justificando que foi uma brincadeira. Você acha isso uma brincadeira, Jean? Jamais. Claro que não, né? Ainda mais com uma ministra, né, de respeito que Marina é. Ela que é defensora da mata, no meio ambiente, né? De mudanças climáticas. Isso. E eu acho que ele foi muito infeliz nessa fala dele. Isso não é brincadeira que se faça, né? Revestido de violência, né? Uma piada revestida de violência. Essa fala, gente, foi amplamente repudiada também, né? Assim como a outra fala aí do ministro do STJ, né, foi repudiada também por parlamentares, ativistas, autoridades, e assinaram uma representação em 9 deputados, 9 deputadas e um deputado, que eu sei que foi o Dúlio Cadelha, de um comentário que a gente sabe que é um comentário de violência de gênero, e esse comentário, Jean, ele reforça a misoginia, ele incita a violência contra as mulheres. Você imagina, Jean, esse comentário, ele percorre, ele pulveriza
diversos celulares, diversos vídeos, né, que é transmitido aí a todo instante de uma velocidade tremenda. E isso reforça a misoginia, reforça a violência contra a mulher, não apenas para uma mulher política, como a ministra do Meio Ambiente, de Mudanças Climáticas, Marina Silva, mas reforça a violência contra a mulher em si, do seu momento de fala, do seu momento de autoridade, do seu lugar. O presidente do Senado também não gostou. O Davi Alcolumbre também repreendeu o senador Plínio Valério publicamente, dizendo que uma fala desta é combustível. E eu concordo completamente com o Davi Alcolumbre, aí presidente do Congresso Nacional, que é uma agressão já para uma população que é extremamente hoje polarizada. Esse tom de brincadeira agride o que não queremos para o Brasil, né, Jean? Você que trabalha tanto para a inclusão, para a manutenção das diversidades, para o respeito ao jovem negro. Uma fala dessa só faz representar a misoginia, a violência, que é uma fala criminosa. Isso como eu falei, né? Infelizmente ele teve essa mal fala, né? E isso mostra que poucos estão preparados para estar lá no poder, né? Perfeito, poucos estão preparados, né? E quando eles dizem que é brincadeira e as pessoas aplaudem, significa que as pessoas ainda estão sem a consciência que a mulher também tem que estar no poder, a mulher também é política. Como eu reforço com algumas alunas que eu tenho também, que elas ficam com medo de jogar futsal, eu falo, não, futsal também é de mulher. Gente, claro. As mulheres têm que estar em todos os cantos ao mesmo tempo, porque vocês também têm direito de todas as coisas que os homens fazem. É uma fala violenta, né? Ela é uma fala que ele disse que tratou a Marina com toda a deferência, com todo o cuidado, né? Ele menciona isso, que tratou-a bem, né? Justamente quando ele fala que teve todo o respeito, todo o protocolo, e justamente isso já reforça que a gente não precisaria estar preocupado se o senador vai tratar uma mulher política com protocolo, que deveria ser normal a gente ser tratada com respeito. Agora, ele ainda tem que exaltar que tratou com protocolo, com respeito, que tratou bem. Não, deveria nem isso ser objeto de discussão e dele exaltar, né, que trata bem. Não, isso não deveria nem sequer ser exaltado, porque deveria ser normal tratar bem. O que eles estão querendo colocar como normal é a piada transvertida aí de violência. Eles estão querendo naturalizar as agressões, como falar do povo baiano, como falar de mulheres que uma autoridade, uma ministra de reconhecimento internacional nos principais fóruns, congressos e conferências de mudanças climáticas, ela é referência, Marina Silva. Então, todo o respeito à nossa ministra do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, que realmente as deputadas aí, como Tabata Amaral, Thalíria Petroni, que levem isso ao Conselho de Ética do Senado e que o senador sofra as consequências do seu ato, que é um ato que está tipificado dentro do nosso Código Eleitoral como crime de violência política de gênero. É extremamente perigoso e a fala de uma autoridade de Senado, porque ela autoriza homens a praticarem, não só em ambientes políticos, também como em ambientes domésticos, em ambientes sociais, a discriminação, a violência contra as mulheres. Bom, a gente está chegando ao fim com esses destaques, aqui com essa presença ilustre de um jovem que faz da sua vida um transformador, um agente social, que não só ali faz na sua comunidade, mas que hoje ele está numa academia para se formar gestor em políticas públicas e fazer uma diferença ainda de uma forma de maior alcance e complexidade. A gente deve
todo o respeito pelo teu trabalho, pelo trabalho de Rick, pelos projetos que hoje você está envolvido. E você que queira cooperar com os projetos de Jean, com os projetos de Rick, aí, o projeto Recrear, o Perifa Analista e o Perifa Social, né? Dentre outros projetos aí que essa galera coordena e que faz muita diferença. O Politiza Elis é esse espaço de mostrar que atitudes, ações podem transformar muitas realidades. Meu nome é Elisdeile Nobre, já venho agradecer você, Jean, suas palavras finais. Eu agradeço pela oportunidade, espero que todos que estiver assistindo, né, seja uma pessoa recíproca, seja doador também, faça essa parte. Quiser entrar em contato com a gente, posso passar o contato? Pode. 73991448891, vai falar diretamente comigo. E a gente também faz a recreação para projetos sociais que precisem, né? Então, vamos supor que a senhora faça alguma ação social, queira uma equipe de recreação, a gente está lá presente. Então pode chamar a gente também, que a gente está fazendo parte, como aquela parte, a pessoa ajuda a gente ajuda a pessoa também, né? Pronto, eu quero te fazer um pedido, Jean. Toda vez que tiver uma ação, uma movimentação, nos comunica que a gente pode fazer a cobertura, e não só fazer a cobertura, mas também exibir aqui no Politiza Elis, que é esse espaço que mostra as ações desses agentes transformadores como você. Já vou deixar o convite então. Tá bom, então deixa aí. Estamos agora com a campanha da Páscoa. Campanha da Páscoa. Isso, a campanha da Páscoa, que a gente faz a entrega no sábado de Páscoa, porque no domingo a gente faz uma recreação completa. Certo. Então eu convido a TVI para estar presente no local no dia, que vai ser um sábado, lá no condomínio Itapuã. E a gente atende mais de 300 crianças no condomínio Itapuã. E a gente faz na Nova Itabuna e no condomínio Itabuna Parque também. Então são mais de 500 ovos de Páscoa que a gente vai fazer a entrega junto com a recreação. Olha, tá aí, Jean, já com o projeto Recrear, já vai fazer datas, eventos importantes que eles fazem essas ações, principalmente nessas datas como Páscoa, Natal, né? Dia das Crianças, volta às aulas, muito bom. Parabéns mais uma vez, a gente vai estar assim presente. Fiquem com Deus. Meu nome é Elisdeile Nobre, eu estou sempre aqui no Politiza Elis, toda sexta-feira, às 10h20. E agora eu já passo a palavra para minha asiática mais linda, aqui a nossa âncora da TV e News. Venha, Pérola. Politiza Elis. Politiza Elis. Politiza Elis. Politiza Elis. Olha, estou de volta aqui com vocês para os nossos destaques diários. A primeira turma do STF começa então a julgar nesta sexta-feira a Débora Rodrigues, que ela é acusada então de ter pichado a frase "perdeu mané" na estátua então à Justiça. Essa pichação ela ocorreu durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas. A PGR acusou então a mulher de cometer 5 crimes: a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e também deteriorização de patrimônio tombado. Olha, essa daí é a imagem. A gente consegue observar ali, olha, que aconteceu então essa pichação, além da pintura, a frase que foi escrita ali, "perdeu mané", ela também, olha, amarra ali próximo ao pescoço, então, da estátua, a estátua à Justiça, ela então coloca ali também esse plástico, e a gente observa agora que ela está sendo julgada, então, por 5 crimes. Coloca aí pra gente também, Cássio, para quem está em casa entender quais serão, então, esses crimes que ela vem a ser julgada.
Essa pichação ela aconteceu no dia 8 de janeiro e a denúncia da PGR acusa ela então dos seguintes crimes: a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena ela pode variar de 4 a 8 anos de prisão. O segundo crime também que ela vem sendo acusada é de golpe de Estado, que fica também configurado quando uma pessoa tenta depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A punição ela pode ser aplicada ali por prisão no período então de 4 a 12 anos. Ela também foi julgada por associação criminosa armada, que acontece quando há associação de 3 ou mais pessoas, e nesse caso, há o intuito de cometer crimes. A pena ela pode variar ali de 1 a 3 anos de prisão e pode ter até mesmo o aumento de pena ou a redução para metade, que está previsto na legislação por haver também ali o emprego de armas, e se não houver o emprego de armas, pode acontecer a redução para metade da pena. Ela também está sendo acusada por dano qualificado, que ocorre quando a pessoa destrói, tira também a inutilização, e nesse caso a pena pode ser maior também porque houve violência e grave ameaça, o uso também ali de substância inflamável, e além disso o crime foi cometido contra o patrimônio da União e é consideravelmente prejuízo também para a vítima. A pena pode chegar entre 6 meses a 3 anos. Ela também foi acusada ali por deteriorar o patrimônio tombado, que é a conduta então de destruir, inutilizar ou deteriorar um bem especialmente protegido por lei, um ato administrativo ou uma decisão judicial. Condenado pode chegar então aí cumprir de 1 a 3 anos de prisão. Ela está sendo aí julgada. Ela foi presa em março de 2023 em Paulínia, na Grande São Paulo. A defesa de Débora então sustentou que o caso ele não deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que também considera que a denúncia deve ser rejeitada por falta de justa causa. Defenderam também ainda que ela deve ser absolvida, já que a sua conduta não configuraria crime. O julgamento, então, do processo agora passa pela fase final, que é quando os ministros irão avaliar as provas e os depoimentos e decidir se ela deve ou não ser condenada ou absolvida. Se ela for absolvida, o caso será arquivado. Se ela for condenada, os ministros irão fixar um acordo com as circunstâncias do caso e a decisão ela cabe recurso do próprio STF. Então agora a gente fica no aguardo para entender o que acontecerá, se será absolvida ou se ela será condenada pelo STF. Continuando também com o 8 de janeiro, o homem que foi condenado então por furtar a réplica da Constituição durante os ataques ao STF acabou sendo preso então no sul de Minas. Esse é um fato que desde que aconteceu as pessoas estavam tentando entender aonde essas pessoas estariam e o que aconteceria com elas. Dessa vez, esse rapaz, a Polícia Federal acaba então de prender o empresário que furtou então a réplica da Constituição no dia 8 de janeiro, que é o Marcelo Fernandes Lima. Ele havia devolvido então a réplica à Polícia Federal após 4 dias de invasão em Brasília, no Distrito Federal. Ele acabou sendo condenado então a 17 anos de prisão. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Ele foi preso, então, na tarde de ontem, quinta-feira, em São Lourenço, em Minas Gerais. Entre as acusações contra ele está o furto de uma réplica da Constituição Federal de 1988 durante a invasão da sede dos 3 poderes em Brasília. A prisão, então, do foragido foi realizada no fim da tarde pela Polícia Federal.
com apoio também da Polícia Militar, após o recebimento também do mandato expedido pelo STF. Ele estava sendo procurado após então esse mandato expedido pelo STF e agora ele foi apreendido, foi preso no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, a ordem judicial ela foi cumprida também na residência do condenado. Ele foi conduzido, passou por atendimento médico, que é o de praxe, e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Conforme as informações da Polícia Federal, o Marcelo Fernandes de Lima foi condenado a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Além da pena de reclusão e detenção, ele também deverá pagar de forma solidária com outros condenados uma indenização no valor de 30 milhões por danos morais coletivos. Segundo a Secretaria, então, do Estado de Justiça e a Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, a Sejusp de MG, o Marcelo Fernandes ele deu entrada no presídio de São Lourenço ainda na quinta-feira, ontem, mas pertenceu à disposição aí da Justiça durante a noite e agora o restante dos dias. Foi um caso, então, que a gente consegue aí observar, e esses ataques à sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, a gente conseguiu entender aí o que acontece. Ele invade, juntamente aí com essas pessoas, eles invadem ali a sede dos três poderes e ele pega aí, olha, como o vídeo mostra, a imagem que aparece para vocês, ele pega a réplica da Constituição Federal, a Constituição de 1988, que assegura vários direitos nossos, e ele exibe ali aos outros manifestantes, a réplica fica em exposição e ele acaba, além de pegar, ele leva o exemplar com ele. Olha, que bonito, ele pega ali então a réplica da Constituição Federal e ele leva para casa dele, como se fosse um objeto pertencente a gente, pertencente ao público por um direito. 4 dias então após o ataque, no dia 12, ele então vai até a delegacia da Polícia Federal em Varginha, Minas Gerais, com a réplica nas mãos e fala: olha, eu vim devolver a réplica porque já não faz mais sentido eu ter em minha casa. Mentira, ele já estava receoso do que pudesse acontecer. Mas ele, por ter pego, exibido ali aos outros manifestantes e ter levado para casa, já se configura um crime, tá? Então agora ele está aí, olha, acabou tendo acabou sendo liberado, na verdade, após entregar ali a réplica, então, da Constituição Federal. Ele foi liberado, mas agora acontece, então, aí esse processo que é movido contra ele. Ele teve um mandado de prisão preventiva que foi emitido pelo Supremo Federal, o STF. O Marcelo, ele passou 10 dias foragido e agora ele foi encontrado aí no sul de Minas e foi apreendido. Na ocasião, os agentes fizeram ali buscas por sua residência, não o encontrou, mas dessa vez receberam denúncias e o Marcelo estava na residência, então, quando ele foi encontrado. Ele foi levado preso para a penitenciária da região e está agora à disposição do STF. Olha, em seu depoimento, o designer, que é o Marcelo Fernandes de Lima, 52 anos, ele possui uma empresa com sede em Campinas, em São Paulo, mas ele é morador de São Lourenço, em Minas Gerais. Ele disse que ele estava apenas nas fotos ali com esse objeto em mãos e que ele levou para casa por conta de pensamentos dele acerca do 8 de janeiro. Um depoimento também que ele fez quando ele foi entregar ali a réplica da Constituição à Polícia Federal, ele falou que pegou a réplica para que ela não fosse destruída pelo restante ali dos manifestantes. Então, que foi um ato de amor à pátria, que ele levou para casa para que as pessoas não destruíssem ali. Ele disse que as pessoas gritavam: vamos rasgar, e que ele então observou que se tratava então de um exemplar da Constituição Federal e, como nunca, ele teve a intenção então ali de cuidar, porque ele tinha medo que as pessoas depredassem, então, e que ele achou aquilo um absurdo. Tomou os livros ali na mão, então, dessas pessoas e acabou levando para casa para que não fosse, então, depredado.
Então, logo que a réplica foi entregue, o ministro da Justiça e também o ministro da Segurança Pública, o Flávio Dino, confirmou nas redes sociais que ela havia sido recuperada e que ela estava também intacta. Ele disse que as portas de trás do STF estavam abertas quando esses manifestantes chegaram e eles subiram então ali no prédio e foi observado que nenhuma porta sequer foi quebrada, ou seja, que as portas já estavam abertas, era esperado ali por algumas pessoas que estavam também na sede dos três poderes. Olha, o Flávio Dino também confirmou ali através das redes sociais, falando com as seguintes palavras: a Constituição que os terroristas roubaram no STF, ela foi apreendida e recuperada. Viva a Constituição, ela sempre venceu e sempre vencerá. Essas foram as palavras, então, do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino. Olha, continuando então aqui as nossas notícias, uma clínica acaba de ser interditada em Vitória da Conquista após a venda de medicamentos ilegais. Agora chegou a época em que as pessoas gostam de se cuidar mais para o verão. A gente gosta de ver o corpo bonito, boa aparência física. Acabou entrando em ascensão o uso de medicamentos que contribuem para essa perda de peso, perda do apetite. Um deles é o Mounjaro. O Mounjaro, ele é um derivante também do Ozempic, que são canetas ali que estimulam a perda de peso. Porém, que elas precisam ser vendidas com a receita médica, ou seja, um acompanhamento médico. Você precisa ter ali, olha, uma boa alimentação, bons cuidados e, além de tudo, preparo físico também. E essa clínica, ela fazia a venda ali de forma ilegal. A gente sabe que essas canetas que são utilizadas para o emagrecimento, elas acabam diminuindo o apetite ou tiram por completo o apetite. As pessoas acabam entrando ali, olha, numa descida de hormônios e, além de tudo, o açúcar no sangue também acaba descendo muito. É controlado, ou seja, o corpo então entra ali numa fase cetogênica, acaba diminuindo o peso, porém, é necessário ter um acompanhamento médico. Doses a mais podem ser letal, então. Essas imagens que a gente está vendo, que a gente consegue observar, é a Polícia Federal interditando juntamente essa clínica aí em Vitória da Conquista, juntamente então com a Vigilância Sanitária. A gente observa uma clínica então ali de cuidados estéticos, com médicos, equipe também de enfermeiro, atendentes, pessoas que estão ali ajudando e auxiliando na saúde e melhora na condição física dos seus pacientes. Entretanto, esses medicamentos que são utilizados para o controle da glicose no corpo, para o controle do diabetes tipo 1 e 2, eles são utilizados também para a diminuição, a redução dos quilos que estão a mais, né? A gente sabe que agora as pessoas estão normalizando essas canetas injetáveis, essas canetas para emagrecimento. Porém, não pode ser utilizada dessa forma indiscriminada. A gente vê aí a quantidade de medicamentos que foram apreendidos, então, pela Polícia Federal e também pela Guarda Municipal da cidade, juntamente com a Vigilância Sanitária. Então, essa clínica em Vitória da Conquista acaba de ser interditada por venda irregular de medicamentos para o emagrecimento. Olha, a gente sabe a importância quando a gente fala desses cuidados com a saúde, a gente entende a importância também para quando a gente for cuidar, né? A gente fala assim, quero emagrecer, preciso emagrecer, mas emagrecer com saúde. As condições físicas hoje, que a gente vê cada vez mais nas redes sociais, as pessoas postando, o uso do Mounjaro, o uso de diversos métodos que acabam trazendo sim o emagrecimento. A gente observa que é necessário ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional e, além de todo esse acompanhamento médico e nutricional, a gente entende que é necessário então que essas pessoas elas façam ali também atividades físicas, pratiquem atividades físicas regularmente, bebam bastante água para que a saúde ela esteja em dias, porque não adianta, né, fazer o uso desses medicamentos de uma forma
indiscriminada e acabar então aí, olha, vindo a prejudicar diversos órgãos do seu corpo. Prejudicando os órgãos, eles podem entrar ali em falência múltipla, o que vai ocasionar também muita perda. E essas perdas, elas podem ser fatal. Fica essa observação a você de casa também, utilizar da forma correta. Vai fazer o uso de um monjário, vai fazer o uso ali da Ozempic, das canetas de emagrecimento, diversos outros métodos que existem também, que são eficazes. Vamos cuidar da saúde pra gente o quê? Continuar bem, emagrecer com saúde, ter qualidade de vida e bem-estar. Olha, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, um trabalho também muito bonito da Receita Federal, juntamente com a Polícia Federal. Foram apreendidos 37 fuzis que foram impedidos de entrar ilegalmente aqui no país. A Polícia Federal, então, ela apreendeu esses fuzis e a gente sabe, essa quantidade é uma quantidade que vai ali para as milícias, essa quantidade, então, ali ilegal. Essa quantidade de fuzis, elas entram no país para ser utilizada aí pelo crime organizado, por essas milícias, e cada vez mais a gente vê, né? As facções criminosas com armas que são do exército, com armas que são pertencentes à polícia, armas que estão no poder de pessoas erradas. E olha, quando a gente observa aí esse uso indiscriminado, quantos e quantos fuzis já entraram aqui em nosso país, né? Imagina a quantidade. A Receita Federal, então, apreendeu aí 30 fuzis em uma operação que foi realizada nesta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Viracopos. A gente entende que a operação ela foi realizada na quarta-feira, já no finalzinho ali da noite, dando início à madrugada, porque chegaria esse carregamento na quinta, logo nas primeiras horas da manhã. Chegaria no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Essas armas, elas estavam distribuídas em 14 cargas diferentes, enviadas então dos Estados Unidos com destino aos estados São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para despistar então a fiscalização, os criminosos ocultaram ali as peças dos fuzis a fim de que não fossem identificados. Eles colocaram essas peças em prensas hidráulicas e outras mercadorias e usaram ali falsas declarações do conteúdo. A apreensão ocorreu então durante a triagem de cargas, procedimento em que a Receita Federal ela realiza com base ali em análise de risco. Então, quando essas cargas elas começaram a chegar em grande quantidade, já estava sendo ali monitorado, a Receita Federal falou, opa, tem algo de errado aqui. E no momento, então, que essa carga ela é apreendida, é descoberto que chegariam outras mais. Então, já foi apreendida uma carga que vinha dos Estados Unidos, com direção a São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Santa Catarina também receberia aí alguns desses fuzis. A Receita Federal fez a análise de risco e, segundo os órgãos, os fuzis eles foram enviados por remessa expressa internacional, um método que é proibido para a importação de armas e que deve ser rigidamente controlada pelo comando do Exército. Então, é uma vitória aí para o nosso país. Essa prisão, então, foi apreendido aí, olha, 30 fuzis que estariam entrando no país de forma ilegal. Olha, uma outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre a alta no preço do cacau. A gente sabe, está chegando agora também Páscoa, a época que a gente adora comer aquele chocolate. A gente gosta também de ver e saber. A nossa região, ela é uma região muito rica em cacau. O nosso ouro negro, né? O nosso ouro negro que trouxe aí por diversas décadas muitas riquezas aqui para a nossa Bahia, para o nosso Nordeste. E a gente sabe, a alta nos preços do cacau, então, ao passo que favorece o bolso do produtor, acaba impactando também o custo para o consumidor, tá? Então, o produtor recebe, o produtor ganha com esse aumento, mas desfavorece, então, a gente, consumidor final. Os analistas, então, eles sugerem aí que
parte dessa elevação no preço do cacau seja fruto da especulação, já que grande parte da produção é negociada a partir de contratos futuros. Seja como for, a resiliência, então, por meio aí da sustentabilidade, segue, então, como o WFC, o Partnership Meeting 2025, que é uma reunião que acontece ali em parceria com a Fundação Mundial do Cacau. Hoje, funciona, então a gente consegue observar que tudo isso vem com base ali em contratos futuros. Então, o aumento aí do cacau, no preço do cacau internacional, sobe no mercado, a gente fica feliz por isso, a valorização do nosso cacau. Há 2 semanas atrás, a gente conversava aqui, então, com a presidente do sindicato cacaueiro aqui do nosso sul baiano, e ela falava a importância dessa valorização, o aumento no preço, o quanto é importante também a gente entender sobre o cenário nacional cacaueiro, tá? A gente vive aqui também, a gente entende que esse aumento de preços, então, se faz da redução da produção, a derrubada de árvores e também a desistência dos agricultores. A gente agora fica na expectativa aí, chegando a Páscoa, uma grande quantidade de ovo de Páscoa. Põe aí pra gente já, Cássio, pro pessoal de casa já ficar com esse gostinho, olha, querendo aí comprar, ajudar a economia. A gente sabe que é uma época extremamente comercializada, os ovos de Páscoa, o coelhinho, como a criançada adora se referir. Na expectativa, olha, esses ovos de colher que aparecem aí para vocês, uma delícia, aqueles ovos artesanais, ovo gourmet que é feito ali, olha, com tanto capricho, vem com essa beleza extrema, né, o famoso ovo de colher. Então, está chegando a Páscoa, uma grande quantidade aí, olha, uma grande quantidade também aí de produção. A gente sabe que tudo isso vai impactando, que é super importante, que é super bacana. Agora o mês de abril, com a chegada aí da Páscoa, pós-quaresma, criançada em casa, adorando receber os ovos de Páscoa, os mercados começam ali a receber grande quantidade, uma remessa muito grande. E o nosso cacau, tendo esse preço aí, olha, elevado para o mercado internacional, acaba então sofrendo também algumas alterações. Olha, uma coisa que eu quero já falar aqui com vocês para a gente finalizar o nosso programa da semana é um aniversário bem especial. Um aniversário de uma mulher que reflete vitalidade, bem-estar, qualidade de vida, boa alimentação. São 111 anos, um aniversariante mais do que especial aqui de Itabuna, Dona Nenza. Ela que é moradora, então, aqui de Itabuna, completou aí, olha, 111 aninhos. A gente fica feliz em ver tanta vitalidade, né? É uma mulher que, com certeza, tem muita experiência, viu Itabuna fundar, viu Itabuna nascer, e a gente vê aí a vitalidade dela super alegre, comemorando entre familiares, comemorando ali entre seus vizinhos também, que com certeza ela viu muita gente crescer, nascer, casar, ter filhos, construir família, fez parte de muita história, tem muita experiência também, muitos conselhos a serem dados. Então roda aí pra gente, Cássio, essa aniversariante especial. Olha, nascida então ali em 1914, a Dona Nenza completa agora aí 111 aninhos, cheia de vitalidade, cheia de brilho e dá uma esperança de dias melhores, dá uma esperança, então um gás a mais pra gente. Imagine, bater um papo com Dona Nenza com tanta experiência de vida, com tantos conselhos, que coisa linda e rica, né? Muita sabedoria. E a gente queria saber qual é a dica da Dona Nenza então, para ela ter tanta vitalidade. São 111 anos, ela toda sorridente ali, olha, fazendo pose para foto, coisa mais linda de se ver. Então, nós, TV News, desejamos muitos outros anos de vida para a Dona Nenza, com muita saúde, com muita paz e regado de amor. Amor dos seus familiares, amor de seus vizinhos e amor da gente que fica feliz por ver aí, olha, uma guerreira, uma mulher forte e firme. Então,
Nossos parabéns aí à dona Nenza por tanta vitalidade. E você de casa, eu já quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal 24.2 pela operadora TVC. A você nos assistindo também através do nosso canal do YouTube. Um beijo especial, obrigada por ter acompanhado durante toda essa semana o nosso TV News. Segunda-feira a gente volta aqui com mais destaques do dia, com quadros especiais, entrevistas. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.